Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de termodinâmica do curso de refrigeração e climatização. Essa disciplina de termodinâmica ela é bem tranquila, tá? Mas eu quero que você prepare a sua mente nesse momento, porque ao longo de toda essa disciplina a gente vai trabalhar calor em suas diversas formas de transformação, propagação, como é que o calor ele ocorre nos aparelhos de refrigeração, onde ganha, onde perde calor, como ele se transforma, enfim. Toda essa disciplina a gente vai trabalhar calor em suas diversas maneiras e aplicabilidades. Tudo bem? Preparou a sua mente? Vamos trabalhar então. Vamos embora. Aqui agora eu quero trabalhar com você alguns elementos, alguns conceitos principais que você precisa ter na sua mente para compreender melhor a disciplina. Perdão. Tanto que nessa primeira aula eu vou me ater muito ao conceito de calor. Vou citar todos os conceitos aí na tela, mas a aula toda está baseada em calor, tá? E a sua transformação. Beleza. Então vamos lá. Calor. Primeiramente, muitas pessoas, até o imaginário, tende a ligar as duas coisas, né? Calor e temperatura. E sim, elas estão até ligadas, porém não são a mesma coisa. O calor ele é um tipo de energia. E a gente bem sabe que a energia ela não se perde, a energia se transforma. Tanto que a própria definição que está aqui é calor é energia térmica em movimento. Ou seja, essa energia térmica que ela se transforma, ela se locomove de um lugar para o outro. Ah, Bruno, eu não entendi. Isso está acontecendo na sua casa, lá na sua geladeira agora, nesse momento. Está acontecendo aqui, com o ar-condicionado ligado. Ora, antes, ou quando você liga o ar-condicionado na sua casa. Ora, quando você está num determinado ambiente, como eu estou aqui agora, e o ar-condicionado não estava ligado, o que estava aqui? A temperatura, ou melhor, lá vou eu assemelhando a própria temperatura, né? O calor estava presente aqui, porque temperatura tem uma relação de grandeza física, né? Escala, não deixa de ser temperatura. O calor estava presente neste lugar, só que quando o ar-condicionado ele foi ligado, ou a sua geladeira foi ligada, lá dentro do evaporador, o que aconteceu? A temperatura caiu. Esse calor, ele se movimentou, ele não se perdeu na natureza. O calor, ele se movimentou. Ele se movimentou para onde? Lá para fora. Como é que foi feito? Agora não importa, nesse momento não importa. Mas o que aconteceu? Agora não está tão calor aqui dentro, nem está calor lá dentro do seu evaporador, da sua geladeira. Ou seja, todo o calor que tinha lá, ele foi transferido. O calor que tinha aqui nessa sala agora foi transferido para o lado de fora. Estão compreendendo? Tudo bem. Então vamos lá. Temperatura. O que é essa temperatura? É nada mais nada menos que a grandeza física que define o grau de agitação das moléculas. A gente sabe muito bem que para ter calor, a molécula, né, no corpo, ela precisa se movimentar. Essa agitação das moléculas produzem calor. Então, a temperatura é a grandeza que define o quanto essas moléculas se agitaram. Bruno, não entendi. Quando você tem o termo, por exemplo, 40 graus Celsius, 36 graus Celsius, ou seja, essa temperatura tecnicamente, cientificamente, marca o grau de agitação das suas moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas elas forem, mais calor. Quando você pega um pote de água que está sendo fervido, né, lá no bule, a água que está sendo fervida no bule, e ele chega a 100 graus Celsius, ou seja, significa que as moléculas de água se agitaram tanto a ponto de elas se separarem, inclusive até de mudar o estado físico do corpo, mas isso é motivo para logo mais, tá bom? Então, nesse momento, o que é temperatura? O que é calor? Calor é uma energia térmica.
que a gente consegue transferir ele de um lugar para outro. Ponto. Esse conceito é tão importante porque sem ele não há refrigeração. Se você até há refrigeração se você não entendeu o conceito, né? Se a gente não entendeu o conceito, não significa que ele não existe. Mas assim, quando a gente entende o fenômeno, a nossa mente se abre, as coisas ficam mais claras para nós. E a temperatura é a grandeza física que marca esse grau de agitação das moléculas. Então, toda vez que a gente fala temperatura, a gente está falando em escala. 100 graus, 30 Kelvin, 60 Fahrenheit, 30 graus Celsius. Então, assim, eu citei 3 escalas para vocês, que são motivo das nossas próximas aulas. Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Tá? Então, temperatura é a grandeza física. Calor é energia em movimento. Aqui eu faço uma observação clara. Tecnicamente, cientificamente, o frio, ele não existe. Ué, Bruno, o que é isso? Tecnicamente e cientificamente, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Então, eu acabei de dizer, a grandeza física, 40 graus, ela marca o grau de agitação das moléculas. Não há uma grandeza física, uma escala que marque o frio. Mas se eu for... Aí você pode me perguntar, mas Bruno, menos 5 graus Celsius não está marcando o frio? Está marcando a ausência do calor. Tá? É importante você entender isso. Beleza até aqui? Então, pressão é a razão entre a força exercida sobre uma determinada área, ou seja, você tem a força exercida sobre uma determinada área e aquilo ali causa uma pressão. Né? Eu estou fazendo assim com a mão, mas isso pode ser interno. Você tem um cilindro de gás que ele está cheio do gás ali aprisionado e ele está exercendo uma pressão de dentro para fora. Tanto que quando você abre a válvula, o gás sai de forma natural, tentando equiparar a pressão externa com a pressão interna. Tá bom? Beleza. Entalpia. Entalpia é a capacidade que o corpo tem de mudar o seu estado físico. Isso pode ser devido perdão, isso pode ser devido à pressão. O próprio GLP, pensa comigo, gás liquefeito de petróleo, ele aprisionado, ele se torna líquido. Ele, na pressão atmosférica, ele se torna gás. Isso também ocorre com os nossos gases refrigerantes. Quando eles estão aprisionados dentro da botija, eles são líquidos. Né? Beleza. E a entalpia pode ser através da pressão, a mudança desse estado físico, e também pode ser através da mudança de temperatura, que é o nosso foco principal aqui agora. Tá? Tanto que essa questão da mudança de temperatura, que vai mudar o estado físico, quando eu falo estado físico, coloca na sua mente, gás, líquido, sólido. Ele muda o estado físico mediante a sua pressão ou a sua temperatura, é o rumo da refrigeração. A refrigeração está toda baseada nisso aí. Tanto que o meu próximo slide aqui agora trata uma das coisas mais importantes que você vai carregar para toda a sua vida. Isso tem que ficar claro na sua mente, que é a segunda lei da termodinâmica. Eu estou passando a segunda lei da termodinâmica antes da primeira, para algumas coisas fazerem sentido no que eu estou falando. Tá bom? Olha o que diz a segunda lei da termodinâmica. Quero grifar aqui com você. O calor sempre parte do ponto mais quente para o ponto mais frio. O calor sempre parte do ponto mais quente para o ponto mais frio. Beleza? É isso aí. O que isso significa? Eu tenho um ponto mais quente. Eu tenho uma barra de ferro. Eu aqueço essa barra aqui, essa ponta. Uma barra de ferro, que é um material condutor. Esse calor, aqui, ele está mais quente. E aqui ele está mais frio. De acordo com o tempo, o que vai fazer? O calor vai se transferindo de um ponto para o outro. Tá? O calor sempre parte do ponto mais quente para o ponto mais frio. Esse raciocínio é fundamental para você entender.
Tá? Vamos continuar trabalhando essa questão da segunda lei da termodinâmica aqui. Olha só, é exatamente a partir dessa segunda lei da termodinâmica que a gente consegue colocar um ar-condicionado para trabalhar em pleno seu funcionamento. Ou seja, olha aqui, eu tenho o condensador e tenho o evaporador. Olha as duas palavras que eu disse, condensador e evaporador. Essa disciplina toda trabalha em cima de troca de calor, movimentação de calor. Ou seja, a disciplina toda está baseada nos trocadores de calor. Ou seja, lá no condensador e lá no evaporador. Quem são os trocadores de calor? Quem tem a função de trocar calor? Evaporador e condensador. Entendido? Então vamos lá, meu tempo está acabando. Olha só, como é que a gente coloca essa máquina para funcionar? Como é que ela trabalha, na verdade? Eu tenho um ambiente aqui, né? Uma casa, uma sala, e o que está aqui dentro? Evaporador. E do lado de fora, o condensador, ou a unidade condensadora. O que acontece? Aqui, o calor que estava aprisionado dentro dessa sala, ele foi capturado pelo evaporador e foi transferido. Olha a movimentação de calor. Tá vendo? Olha a movimentação de calor. Ele foi transferido através do gás ao longo da tubulação. E lá do lado de fora, ele foi transferido também, né, através do condensador. Beleza? Deixa eu dar um segundinho aqui. Calma aí. Estava aparecendo uma notificação aqui no computador. Então, você compreendeu o funcionamento? O evaporador captura o calor aqui desse ambiente, manda através da tubulação, manda através do gás pela tubulação, e esse calor aqui, lá no condensador, ele se perde para o meio, onde ele é indiferente. Enquanto a temperatura no ambiente está fazendo o quê? Está caindo. Beleza? Então vamos embora. Olha só. Aqui é onde mais você se confunde quando eu pergunto, né, na aula. Quem perde? Quem ganha calor? Como é que isso acontece? Olha só. Isso aqui é o corpo humano. Eu coloquei isso aqui para fazer uma analogia. Tá? O corpo humano ele tem temperatura específica, né, de 36 graus Celsius. Se está lá bate os seus 38, 39, a gente já está em estado febril ou febre. Se o ambiente, ou seja, nossa temperatura é de 36, normal. Se o ambiente tem temperatura acima de 36 graus, que é a temperatura do nosso corpo, significa que o calor está sendo transferido para o nosso corpo. Por quê? Porque a temperatura sempre parte do ponto mais quente para o ponto mais frio, que nesse caso aqui é o nosso corpo. Então, qual vai ser o comportamento nosso sobre essa sensação térmica? Você vai sentir calor. A temperatura externa está maior do que o seu corpo. Você está ganhando calor e você vai sentir esse calor. E se for o contrário, olha aqui, ao contrário, nossa temperatura é de 36 e a temperatura do ambiente está o quê? 5 graus. Então, o que está fazendo o nosso corpo? Ele está perdendo calor para o meio. Ora, diferente do que muita gente acha, eu vou colocar um casaco aqui para ficar quentinho, né? Na verdade, tecnicamente dizendo, você está colocando um casaco para que o seu corpo não perca calor para o meio. Porque o meio está com temperatura menor, seu corpo temperatura maior, logo o seu corpo perde calor para o meio. Qual é a sensação que você sente? Frio. Frio, sensação. Então, está entendido até aqui? Essa brincadeira de quem perde e quem ganha calor, ela fica um pouquinho complicado quando eu pergunto o que está acontecendo com a água que você coloca lá na sua geladeira. Tá bom? Meu tempo chegou ao fim. Eu dou por terminada essa primeira aula. Qualquer dúvida, procura. Tá bom? Um abraço, rapaziada.